Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós falaremos sobre o arquivo template desse curso e também darei para vocês uma breve noção sobre escalas. Para iniciar, o que seria um arquivo template? Na verdade, é um modelo que você deixa já com as configurações básicas para você poder utilizar em projetos futuros. Imagine, por exemplo, que você faça um relatório para apresentar em uma reunião de escritório, ou então você faça um trabalho para a faculdade. Ali no Word você vai estabelecer um cabeçalho, um rodapé, altura e o tipo de texto para o título, para o subtítulo, você definirá as margens. Daí no final, você gosta ali daquele modelo que você criou e você quer utilizar em um outro relatório, vamos supor, daqui a 3 meses. Então, você pode deixar salvo o seu arquivo ali no seu computador, quietinho, e quando você for fazer um outro relatório, um outro trabalho, você abre aquele arquivo que já está pronto, salva com outro nome, apaga o que não lhe interessa e utiliza ali já tudo formatado. Ou seja, você não precisará ficar formatando esse arquivo cada vez que for criar um novo relatório ou um novo trabalho, tá ok? Então, é simplesmente isso, é um modelo. Aqui, nesse curso, eu desenvolvi para vocês um modelinho para você poder utilizar os textos e os principais símbolos do desenho para construção civil, desde a escala 1:1 até a escala 1:1000. Caso você não saiba o que é uma escala, já vou explicar daqui a pouquinho. Para baixar, então, os arquivos desse curso, você precisa entrar no portal construir.rq.br. Aqui, olha, você pode procurar, ache seu curso. Por exemplo, o nome desse curso é AutoCAD Básico Aplicado à Construção Civil. Então, se você escrever aqui simplesmente Civil e clicar aqui em Buscar, veja só, ele vai aparecer aqui para você diretamente. É esse daqui, olha, AutoCAD Básico Aplicado à Construção Civil. Tá ok? Você também pode entrar aqui em curso com certificados AutoCAD 2D e você encontrará esse arquivo também, tudo bem? Mas veja o link direto aí embaixo. Lembrando que esse curso, ele é online, sem certificado, e você está acompanhando já gratuitamente aí pelo YouTube, tá ok? Mas você pode adquirir ainda em download com certificado digital ou em DVD com um certificado digital. Lembrando que o frete é gratuito e você ainda poderá tirar as suas dúvidas por e-mail, tá ok? O certificado é de 80 horas, são 3 horas de videoaulas e um certificado de 80 horas. Então, você vai entrar aqui, olha, tá ok? Você vai descer um pouquinho mais e você encontrará aqui, arquivos usados nas aulas. Então, clicando, veja. Na aula 1, nós temos aqui o download, olha, a 5 template, aula 6 layers. Então, você vai baixar esse arquivo template aqui. Basta clicar em cima e você já será direcionado e poderá baixar aí em seu computador, tá ok? Então, pode aproveitar e baixar já todos esses arquivos, porque você precisará aí para finalizar esse curso, tá ok? Então, abra esse arquivo modelo, esse template que nós temos aqui. Ele se chama CAD Básico Template Cursos Construir e está junto aí com os arquivos desse curso, tá ok? Então, aqui nós temos já tudo pré-configurado, tudo certinho. Desde a escala 1:1, como eu falei, até a escala 1:1000. E qual seria a diferença entre a escala 1:1 e a escala 1:1000. Na verdade, é a representação gráfica. Então, por exemplo, quando você faz um desenho na escala 1:1, na verdade, são as medidas reais. Agora, imagine, você tem uma casa em um terreno de 10 por 25. Tem como você fazer o desenho na escala 1:1? Sim. Se você for até o terreno e fizer ali na terra mesmo, você vai desenhar ali com tinta alguma coisa no próprio local. Mas e no papel? No papel não dá. Você vai precisar mudar a escala, você precisa reduzir o seu desenho. Então, isso que é a escala. A escala, ela representa quantas vezes o seu desenho foi reduzido no papel em relação às medidas originais, as medidas reais. Então, por exemplo, aqui nós temos a escala 1:1. Quando você for fazer um desenho na escala 1:1,
você utilizará essas medidas aqui. Ah, professora, mas você acabou de falar que não dá para desenhar uma casa na escala 1:1, na escala real. Ok, uma casa não dá, mas e um detalhe? Vamos supor que você precise fazer um detalhe, por exemplo, de um puxador especial para uma porta, num desenho de marcenaria, o detalhamento aí da marcenaria para enviar ao marceneiro executar, tá ok? Então, você tem ali um desenho do puxador bacana, em madeira, todo trabalhado. Então, vamos supor que ele tem aí 50 centímetros de altura, por 6 centímetros aí de largura. Então, cabe no papel sulfite. Então, nesse caso, você poderia desenhar na escala 1:1. Agora, você também tem as escalas de ampliação, quando ela é maior, por exemplo, que a escala, que as medidas reais, que o desenho, né, que o objeto real. Isso daí é mais utilizado, vamos supor, ali no desenho mecânico. Você tem uma peça, vamos supor, ali um parafuso, você tem que detalhar aquele parafuso e o parafuso é bem pequenininho. Se você fizer na escala real, na escala 1:1, você não vai conseguir cotar, não vai conseguir colocar medidas, vai ficar muito pequeno. Então, você usa uma escala de ampliação. Então, quando o objeto real é muito pequeno, você normalmente amplia. Agora, quando o objeto real é muito grande, você vai reduzir. Então, por isso que nós temos a escala real 1:1, a escala de ampliação e a escala de redução. E o númerozinho que vem logo depois aqui dos 2 pontos indica que é uma redução. Se esse número aqui da frente for diferente de 1, quer dizer que é uma ampliação. No desenho arquitetônico, nós costumamos trabalhar sempre na escala 1, tá ok? No escalímetro número 1. E o que seria o escalímetro? O escalímetro, na verdade, é uma régua especial que nós, da construção civil, no nosso caso aqui, engenheiros, arquitetos, os tecnólogos, os técnicos também, tá ok? Inclusive, quando o desenho vai para a obra, se não está faltando alguma medida, nós costumamos também utilizar o escalímetro ali para conferir uma medida, tá ok? Embora não seja o mais indicado. Para a obra, o desenho tem que estar cotado. Mas vamos lá, estou aqui no Google, abri aqui, por exemplo, o escalímetro. Então, veja, aqui desse lado nós temos várias medidas. A régua convencional, que você conhece, tem ali 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Aqui, no caso, ele vai representar aqui em metros. Por exemplo, aqui na escala 1:75, quer dizer que o seu desenho foi reduzido 75 vezes. Então, veja que aqui do 0 até o 1, nós temos 1 metro. Só que se fosse na escala 1:750, quer dizer que o seu desenho, né, que o objeto real foi reduzido 750 vezes. Então, enquanto a mesma medida aqui no papel, na escala 1:75, tem 1 metro, quer dizer que tem 1 metro em relação ao real, na escala 1:750, terá 10 metros. Agora, se nós olharmos para o escalímetro aqui da direita, perceba o seguinte: na escala 1:20, na mesma medida em que nós temos aqui 50 unidades, aqui na escala 1:200 nós teríamos 5 unidades. Por que está diferente em relação ao exemplo de escalímetro do lado esquerdo? Veja, na escala 1:75, eu falei que nós temos 1 metro, deste ponto até este. Porém, se o desenho estiver na escala 1:750, ele terá 10 metros. Então, veja, 750... no mesmo tamanho aqui do desenho, eu teria 10 metros. Então, 750 é maior, eu tenho uma unidade aqui embaixo, né? Eu tenho a quantidade aqui maior. 75 menor, eu tenho 10 vezes menos aqui. Agora, por que aqui está ao contrário? Aparentemente, em cima, eu tenho 10 vezes a mais em relação aqui a 1:200. Preste atenção na unidade de medida. Esse escalímetro aqui da esquerda está em metros. Então, aqui na escala 1:75, nós temos 1 metro. E aqui embaixo, 1:750, 10 metros. Porém, aqui deste outro lado, veja, nós temos centímetros e metros. Então, na escala 1:20, se eu fizer um traço daqui do ponto 0 até aqui no 50, nós teremos 50 centímetros. Já aqui embaixo, na escala 1:200, nós teremos 5 metros, tá ok?
Então, qual desenho que ficará maior? Se eu fizer na escala 1 para 200 ou se eu fizer na escala 1 para 20? Ficará maior se eu fizer na escala 1 para 20. Por quê? Porque este segundo número, depois dos 2 pontos, representa quantas vezes eu reduzi o meu desenho. Então, por exemplo, eu pego uma mesa e faço na escala 1 para 20. Quer dizer que o tamanho real desta mesa eu reduzi 20 vezes para que coubesse no papel. Agora, se eu pegar a mesma mesa e desenhar na escala 1 para 200, quer dizer que eu reduzi 200 vezes. Então, preste atenção porque isso é muito importante. Quanto menor o número depois dos 2 pontos aqui, maior é a sua escala. Isso quer dizer que maior ficará o seu desenho no papel. Vamos entender na prática. Veja só. Aqui eu tenho uma implantação e uma planta de situação. A implantação, ela representa aqui a relação da construção com o terreno. Já a planta de situação representa a relação do terreno com as ruas, com o entorno, tá ok? Então, para fazermos aqui a implantação, eu utilizei a escala 1 para 100. Por quê? Porque eu precisava do terreno maior, porque eu preciso relacionar a nossa construção, o contorno da construção com o terreno. Já a planta de situação, eu precisava foi necessário representar uma área maior. Então, eu precisei pegar uma quadra inteira, um quarteirão inteiro. Então, eu precisava de uma escala menor. Não caberia um quarteirão inteiro na minha folha aqui. Então, aqui nesse caso, eu utilizei a escala 1 para 100 e aqui embaixo eu utilizei a escala 1 para 1000, ok? Então, se eu ampliar aqui, veja aqui a diferença. Apenas para você ter uma ideia. Nós temos um terreno aqui que ele tem 30 por 17, tá ok? Deixa eu tentar reduzir um pouquinho mais. Então, veja. Aqui nós temos o contorno da construção em relação ao terreno. E está na escala 1 para 100, tá ok? Agora, este mesmo terreno, na escala 1 para 1000, veja o tamanho que ele ficou. Aqui está ele, olha. E ele continua tendo 30 por 17, porém, numa escala reduzida, numa escala menor. Então, para a escolha da sua escala, vai depender do que você deseja representar. Quanto maior o objeto real, menor a sua escala aqui para que caiba no papel, ok? Recapitulando então. Aqui no desenho de cima, na implantação, eu quis representar o contorno da construção em relação ao terreno. Então, eu escolhi a escala 1 para 100, quer dizer que eu reduzi o terreno e a construção 100 vezes. Já aqui na parte de baixo, na planta de situação, eu quis representar o terreno em relação à quadra, em relação às ruas mais próximas. Então, eu escolhi a escala 1 para 1000, reduzi o meu desenho 1000 vezes. Agora, se eu quisesse representar a parte interna da construção, eu quero saber quais as dimensões do banheiro, do dormitório, mas eu quero numa escala maior. Então, eu poderia, se aqui está na escala 1 para 100, eu poderia fazer na escala 1 para 75 ou 1 para 50. Vamos ver aqui o exemplo na escala 1 para 50, ok? Então, aqui está a nossa casa. Vou ampliar aqui um pouquinho mais, apenas para você ver. Então, veja que aqui eu já tenho as paredes, aqui eu já tenho o vaso, veja. Tenho tudo aqui bem representado, já com os textos com mais detalhes. Então, quer dizer que quanto maior o seu desenho, quanto maior a escala, mais detalhes você conseguirá mostrar no seu desenho. Então, exatamente aqui, veja. Escala 1 para 50. Então, este desenho no papel, na escala 1 para 50, ficará maior que o nosso desenho na escala 1 para 100. E na escala 1 para 100, ficará maior que na escala 1 para 1000, tá ok? E esses dois arquivos aí, PDF, você encontrará juntamente com os arquivos da aula 5. Esse projeto eu ensino a desenvolver no meu curso
do básico ao avançado de AutoCAD, que você encontra aqui no site construir.rq.br. Entra aqui em cursos, AutoCAD 2D, é esse daqui. É o curso que eu recomendo logo após você finalizar esse básico, tá ok? É um curso bem completo, aí com 13 módulos e mais de 100 videoaulas, tá ok? Voltando agora para o nosso arquivo template, você já sabe agora por que nós temos desde a escala 1 para 1 até a escala 1 para 1000, tá ok? São as escalas mais utilizadas no desenho arquitetônico. Agora, tem escalas menores ainda que 1 para 1000, que o desenho fica bem menorzinho. Tem escala, por exemplo, 1 para 10.000. Onde nós usaremos da escala 1 para 10.000? Quando for representar um mapa. Aí já uma carta, na cartografia mesmo, tá ok? Nas imagens lá de satélite, para representar um mapa mesmo. Voltando ao desenho arquitetônico, nós temos também aqui no nosso template a parte de layers. Para cada item do desenho arquitetônico, nós utilizaremos um layer diferente, porém, falaremos sobre os mesmos na próxima videoaula, tá ok? Agora eu quero finalizar mostrando para vocês como salvar esse arquivo aqui no seu computador, de forma que sempre que você precise, você tenha aí à mão. Então, vamos supor, você vai começar um novo desenho, você abre esse arquivo e depois você salva com outro nome, tá ok? Então, vamos transformá-lo. Na verdade, ele está como um arquivo de desenho DWG. Vamos transformá-lo em um arquivo template. Muito fácil. Basta você vir aqui no azão, clica aqui, vem aqui em Save As, e ao invés de salvar como um desenho, você vai salvar como um desenho template. Então, clique aqui e o AutoCAD já virá exatamente para a pastinha template. O seu arquivo sempre estará aqui. Veja, CAD básico, template, cursos, construir, DWT, ok? E salva. Aqui você pode escrever, por exemplo, vou colocar aqui, arquivo, template. Você pode fazer como quiser. Do curso básico, AutoCAD, professora, com a professora aqui, ó, Roberta Vendramin, tá ok? Aqui você pode deixar em metros mesmo, e aqui agora você aperta OK. Sempre que você quiser modificar esse template, atualizar, acrescentar aqui mais escalas que você aprenderá ao longo desse curso, você abre esse arquivo template, vai acrescentando, vai atualizando, personalizando de acordo com as suas necessidades, tá ok? Então, aguardo vocês na próxima videoaula, quando falaremos sobre layers. Até mais!